Olá, pessoal. Espero encontrá-los bem. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre procedimento comum, especificamente iniciando o estudo das respostas do réu. Então vamos lá. O réu, dentro do procedimento comum, ele pode, diante de sua citação, do convite para fazer parte do processo, ele pode atuar basicamente de três formas. Ele tem basicamente três formas de responder à pretensão que foi apresentada contra ele, que é através da contestação, da revelia ou da reconvenção. A partir de agora a gente vai estudar cada uma destas formas de resposta do réu, começando pela contestação, que é a principal delas. A contestação, na realidade, se trata da própria defesa do réu no processo. Enquanto o autor tem uma pretensão contra o réu, ou seja, ele pede alguma coisa contra o réu, na contestação o réu tenta afastar essa pretensão do autor. Na contestação, o réu não pede nada contra o autor. Na contestação, o réu não pede que o autor seja condenado a alguma coisa. Na realidade, apenas ele tenta resistir àquilo que foi solicitado, àquilo que foi postulado pelo autor. Então, a contestação é o espaço onde o réu ele se defende, onde ele tenta mostrar ao juiz que os argumentos do autor não são válidos, não são legítimos e que por isso ele não pode ser condenado a alguma coisa em favor do autor. Então essa é a ideia, o conceito da contestação, né, que se trata do mecanismo de defesa utilizado pelo réu para afastar essa pretensão do autor de vê-lo condenado, de vê-lo obrigado a fazer algo ou a fornecer algo. O prazo para contestação ele é de 15 dias. 15 dias estes que são contados dependendo, né, de alguns fatores do processo. Como assim? Vamos ler o artigo 335 que fala da contagem do prazo da contestação. Dizendo o seguinte: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data 1. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Então, primeira forma de contagem do prazo para a resposta do réu para a contestação: 15 dias contados da data da audiência de conciliação ou de mediação, caso tenha havido mais de uma audiência de conciliação ou mediação, a partir dessa última sessão. 2. Quando do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Vimos, né, no artigo 334, parágrafo 4º, que a audiência de conciliação ela só não é realizada quando se tratar de um direito que não é passível de negociação, ou, segunda situação, quando o autor e o réu ambos requereram pela não realização da audiência. Então, o autor, em sua petição inicial, se manifesta informando do não interesse em realizar a audiência de conciliação ou mediação, e o réu, por sua vez, antes da audiência, se manifesta no prazo determinado pelo artigo 374, se manifesta pela não realização da audiência. O que o inciso 2º está dizendo é que a data do protocolo do pedido de cancelamento desta audiência apresentado pelo réu é a data de início do prazo para resposta. Então, se ele apresenta o pedido para não realização da audiência, assim confirmando aquela pretensão, aquela postura do autor de não ter audiência de conciliação, a partir da data em que ele protocola esse pedido para que não haja a audiência de conciliação ou mediação, é que se começa a contar o prazo de 15 dias para a apresentação da contestação. 3. Prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Então, quando se trata de situações em que não há a possibilidade da realização da audiência de conciliação ou mediação, o juiz ele realiza a citação, determina a realização da citação do réu. A partir do momento em que o comprovante de citação é juntado aos autos, é que se começa a contar o prazo para a resposta do réu. Ou seja, se a citação for feita por oficial de justiça, quando se retorna e é juntado aos autos o mandado de citação cumprido.
Se a citação foi pela regra geral realizada mediante correios, a data de juntada do AR ao processo. Então, essa seria a regra para a contagem do prazo da contestação. Parágrafo 1º. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2 será, para cada um dos réus, a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. 334, parágrafo 6º, estabelece que, havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos eles. Então, imagine o processo com um autor e 2 réus. Só não vai ter a audiência de conciliação ou mediação se, além do autor, na petição inicial disser que não tem interesse, ambos os réus se manifestarem contrários. Se só um dos réus se manifesta contrário e o outro fica silente, a audiência ela vai ter que ser realizada. Neste caso, o que está se dizendo é que, quando há mais de um réu, para não haver audiência, ambos têm que se manifestarem. A data que cada um se manifestar no processo, peticionando o processo, informando o seu não interesse em realização daquela audiência, será considerado o início do prazo para cada um deles. Então, é levado em conta o momento em que cada um protocola o seu pedido de desistência da audiência, de não realização da audiência. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência. Olha o que é que diz o 334, parágrafo 4º. A audiência não será realizada, 2, quando não se admitir a autocomposição. Então, quando não se admite a autocomposição e houver um litisconsórcio, o que se está dizendo é o seguinte: é um processo que não admite a autocomposição e não se admite litisconsórcio. Não se admite autocomposição e é um processo que corre com litisconsórcio. Via de regra, nós vimos que, para que comece a contar o prazo para contestação quando há litisconsórcio, ambos os réus têm que ser citados. Em outras palavras, o prazo para contestar quando tenho mais de um réu só começa a contar quando todos os réus forem devidamente citados. Enquanto todos os réus não forem citados, a gente não tem como começar a contagem do prazo para contestação. Então, se um réu é citado numa determinada data, o comprovante de citação é juntado aos autos. Só um mês depois, o segundo réu ele é citado e tem a juntada do comprovante de citação aos autos. O prazo para o primeiro e para o segundo contestar só começa a partir da juntada do comprovante de citação do último dos réus que foi citado. O que o parágrafo 2º traz é uma regra para amenizar uma situação como essa, dizendo o seguinte: caso em uma situação de litisconsórcio em uma ação que não cabe a autocomposição, ou seja, em que a citação ela já vai ser para apresentar a resposta, caso nesse processo o autor quiser desistir de processar um dos réus que ainda não foi citado, o prazo para começar a contar, o prazo de contestação, o termo inicial para começar a contar o prazo de contestação do réu que restou no processo e que já foi citado, será a partir do momento em que, como diz aqui, na data da intimação da decisão que homologar a desistência. Ou seja, o primeiro réu foi citado. O segundo réu está com certa dificuldade de realizar a sua citação. E a citação nesse processo já é para se defender. O primeiro réu ainda não corre contra ele o prazo, enquanto o segundo réu não foi citado. Para evitar-se uma delonga exacerbada no processo, se o autor assim quiser, ele pode requerer a desistência do segundo réu que ainda não foi citado. Neste caso, o prazo para o primeiro réu contestar, ele já tinha sido citado, mas ele estava aguardando a citação do segundo para começar a correr o prazo dele. Como esse segundo não vai mais ser citado porque houve uma desistência em relação ao segundo réu, o prazo para contestar será da data em que ele foi intimado da decisão do juiz que homologou a desistência do autor em relação ao segundo réu. É isso que fala o parágrafo 2º do artigo 335. Sobre o conteúdo da contestação, para falar de conteúdo da contestação, primeiramente a gente tem que falar de um instituto, de um princípio chamado princípio da eventualidade.
De acordo com o princípio da eventualidade, todas as matérias que o réu tem em seu favor para utilizar em sua defesa, de acordo com o princípio da eventualidade, ele tem que, no momento da sua contestação, trazer, ventilar, discutir todas estas matérias. Por mais que às vezes a matéria ela possa, a uma primeira vista, ser entendida como contraditória. Como assim, Jânio? Contraditória. Por exemplo, ele tem uma defesa processual. Se o juiz reconhecer o vício do processo que ele alega, o juiz extingue o processo. Mas mesmo assim, ele não pode se limitar apenas a falar daquele vício processual, porque e se o juiz não compreender, não entender que existe aquele vício e com isso o processo prossiga para a análise do litígio, do mérito? Se ele não fez a defesa de mérito, ele vai ficar desguarnecido de defesa. Então, de acordo com o princípio da eventualidade, todas as matérias, todos os argumentos que o réu tiver, ele tem que alegar exatamente na contestação. Se ele não faz a alegativa nessa contestação neste momento, ele eventualmente pode ficar sem ter a sua defesa ampla, né, sido realizada. Olha o que é que dizem os artigos 336 e 342 do CPC. 336 estabelece: incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Ele tem que trazer todas as razões de fato, todas as razões jurídicas, ele tem que indicar quais provas ele quer utilizar para provar os seus argumentos. Então, no momento da contestação, ele tem que fazer tudo isso sob pena de preclusão, ou seja, de perder o momento de realizar aquilo. O 342 ele complementa essa ideia dizendo o seguinte: depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, ou seja, via de regra, depois da contestação, o réu não pode trazer nenhuma outra alegação nova, exceto se relativas a direito a fato superveniente, ou seja, foi algo que aconteceu depois, no momento da defesa. 2. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. Se forem matérias de ordem pública que o juiz pode conhecer de ofício, o réu não realizou, não argumentou isso na sua contestação, ele pode futuramente sim questionar. 3. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, quando a lei também prevê que aquilo pode ser reconhecido em qualquer momento ao longo do processo. Então, essas são as hipóteses que só nesses casos é que se permite ao réu trazer um argumento novo após a sua contestação, porque no momento da contestação, como diz o 336, ele tem que trazer exatamente todos os argumentos de fato, de direito, todas as provas com que ele pretende alegar, se defender, que ele pretende desconstituir o direito do autor, mesmo que, eventualmente, aquilo possa até parecer um pouco contraditório, mas é o momento, sim, do réu fazer essa sua ampla defesa, e isso quem determina é o princípio da eventualidade. Ainda sobre o conteúdo da contestação, a contestação admite basicamente duas espécies de defesa: as chamadas defesas processuais ou preliminares e as defesas de mérito ou defesa principal, defesas principais. A defesa processual ou preliminar, ela é aquela, como o próprio nome já diz, ela busca atacar o processo em virtude dele não ter preenchido os seus requisitos processuais, suas condições da ação, ou seja, em virtude da existência de vícios que atacam o processo. Essas são as defesas processuais ou preliminares. Por que a gente chama de defesa preliminar? A gente chama de defesa preliminar porque ela vem antes da análise do mérito. Antes do juiz analisar o mérito, o juiz tem que passar por uma análise dos requisitos processuais das condições da ação, ou seja, se todas as formalidades que a lei exige do processo estão sendo seguidas. Se porventura houver vícios, esse processo ele pode ser invalidado. As defesas processuais elas possuem, por sua vez, duas naturezas: as defesas próprias ou perentórias e as impróprias ou dilatórias. Significa dizer o quê? As defesas próprias ou perentórias, previstas no artigo 337, incisos 4, 5, 6, 7, 10 e 11 do CPC, elas têm o condão de
se reconhecidas, elas redundam na extinção do processo. Se o juiz constatar a ocorrência delas, são vícios insanáveis, ou seja, vícios sem correção, e elas provocam a extinção do processo. Já as defesas impróprias ou dilatórias, como o nome fala, dilatórias, elas apenas adiam, atrasam um pouco o processo. Se o juiz percebe um dos vícios previstos no artigo 337, incisos 1, 2, 3, 8, 9, 12 e 13, o processo ele não é automaticamente extinto, mas sim é determinada a correção do vício pelo autor, e somente caso ele não corrija o vício é que o processo será extinto. Mas sim, são situações sim passíveis de saneamento, de correção. Então, essa é a diferença das defesas próprias das defesas impróprias. A própria ou peremptória não admite correção, é um vício gravíssimo que gera imediatamente a extinção do processo. A imprópria ou dilatória são vícios, as impróprias ou dilatórias são vícios sanáveis, ou seja, corrigíveis, não extinguem imediatamente o processo, e sim abrem espaço para a correção do vício pelo autor. Caso sim ele não corrija, é que gera a extinção deste processo. Por fim, as defesas de méritos, que são aquelas defesas que atacam o próprio conteúdo, o conteúdo em si que se está discutindo naquele processo, que a gente vai falar ainda no decorrer dessa aula. Inicialmente, a gente vai analisar as defesas processuais preliminares e as próprias e as impróprias, particularmente com análise do artigo da lei, começando pelas defesas próprias ou peremptórias previstas no artigo 337 do CPC. O artigo 337, no seu caput, estabelece: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar 1. Inépcia da petição inicial. Quando estudamos aqui a petição inicial, nós fizemos um estudo sobre os vícios da petição inicial. Nós vimos o que são os vícios de inépcia, né? Quais as hipóteses em que ocorre a inépcia da petição inicial. O que é uma petição inepta? O artigo 330, no parágrafo 1º, estabelece: considera-se inepta a petição inicial quando 1. lhe faltar pedido ou causa de pedir. Vício gravíssimo. Falta pedido ou causa de pedir. 2. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. 4. Contiver pedidos incompatíveis entre si. Algumas dessas situações aqui de inépcia são situações que não se tem como corrigir propriamente dito. Então, podem ser consideradas matérias próprias, né? Defesa própria. Como, por exemplo, o pedido... contiver pedido... Não, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Se você narra um fato e a conclusão é completamente diversa, isso é um vício gravíssimo. Isso não tem como necessariamente corrigir. Agora, lhe faltar pedido ou causa de pedir, tem como, de certa forma, corrigir. O juiz pode determinar a emenda. Então, esse inciso 1 de inépcia podemos considerar como uma defesa imprópria, vício sanável. 2. O pedido foi indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Também tem como se fazer o saneamento. Da narração dos fatos não decorrer logicamente o pedido. Já concluímos. E 4. Contiver pedidos incompatíveis entre si, pode haver o saneamento, sim, né? Então, existem algumas situações aí do inciso 4 que podem ser consideradas matérias próprias e outras matérias impróprias. Continuando, inciso 5 estabelece: se o autor da causa por 3 vezes... inciso 5 estabelece perempção, outra matéria que deve ser discutida pelo réu em sua contestação, que é a perempção. O que é a perempção? 486, no parágrafo 3º, conceitua o que é perempção. Diz o seguinte: se o autor da causa, por 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor novação contra o réu, com o mesmo objetivo, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. O autor inicia uma ação contra o réu e, de repente, ele é intimado para praticar um ato e ele não realiza a prática daquele ato, que depende daquele ato para a continuidade do processo. Um exemplo:
ele fica a incumbência de realizar o pagamento das custas, ele é intimado pelo juiz, ele não realiza o pagamento das custas, o processo é extinto por abandono. Novamente ele dá entrada, é marcado lá por exemplo, no juizado especial, o autor não comparece à audiência de mediação inicial, abandono da causa. E aí ele provoca a extinção desse processo por abandono da causa 3 vezes seguidas. Ele não pode dar entrada novamente com a ação. Se ele der entrada novamente com a ação, o réu, em sua defesa, vai alegar a perempção. E o processo não é um vício que não tem correção, é um vício insanável e o processo vai ser imediatamente extinto. Inciso 6, litispendência. Inciso 7, coisa julgada. E o 10º, convenção de arbitragem. Vamos aqui relembrar os conceitos de litispendência, coisa julgada e convenção de arbitragem. Parágrafo 1º do artigo 337 estabelece: verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada. Segundo, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Terceiro, há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Quarto, há coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Resumindo os parágrafos que conceituam litispendência e coisa julgada. Na litispendência ou na coisa julgada, o que há é uma repetição de um processo anterior, tendo as mesmas partes envolvidas, mesma causa de pedir e mesmo pedido. São ações idênticas. Na litispendência, o processo anterior ele ainda não se encerrou. Então, são 2 processos idênticos que estão em curso. O processo mais recente, ele é o litispendente e ele tem que ser extinto imediatamente. Na coisa julgada, o processo anterior ele já transitou em julgado. Então, tinha um processo, transitou em julgado entre as partes sobre aquela causa de pedidos e uma das partes novamente entra com uma nova ação para discutir o que já foi decidido anteriormente. Isso é coisa julgada. Litispendência e coisa julgada são vícios insanáveis. Não tem como se corrigir uma litispendência ou uma coisa julgada e isso acaba provocando a extinção do processo. Por sua vez, o parágrafo 6º conceitua o que é a convenção de arbitragem e diz o seguinte: a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. O que vem a ser essa convenção de arbitragem? A convenção de arbitragem acontece quando 2 partes, em um instrumento entre eles, um instrumento escrito entre eles, determina que os eventuais conflitos que existirem entre eles, eles devem buscar a via arbitral, evitando assim o poder judiciário. Caso uma delas ingresse com uma ação na via judiciária, cabe ao outro alegar a convenção de arbitragem em seu favor e com isso o processo será imediatamente extinto. Porém, como diz o parágrafo 6º, se o réu não alegar a convenção de arbitragem em sua contestação, então significa que ele renunciou àquela prerrogativa de utilizar o juízo arbitral. E com isso o processo agora vai prosseguir na via judiciária em vez de ser na via arbitral. Essa é a ideia. Ainda como defesa própria ou peremptória, a gente traz a leitura do artigo 337 no seu inciso 11, que diz ausência de legitimidade ou de interesse processual. Aqui a gente tem que fazer só um parênteses, que a gente já fez quando estava analisando os vícios da petição inicial. A ausência de legitimidade, se for ativa do autor, não tem como corrigir. Então, se o autor é parte ilegítima, o processo será sem nenhuma outra forma de correção, ele será extinto. Então, se há falta de legitimidade do autor, o autor não é titular do direito, ele não tem a legitimidade originária para aquilo, então o processo é extinto, não tem como corrigir. Já se a ilegitimidade alegada é do réu, é passiva, tem sim como haver a correção. E os artigos 338 e 339 que estão aí sobrescritos, eles explicam como é que vai ser realizada a solução quando o caso é de ilegitimidade do réu. Quando se trata de interesse processual, falta de interesse de agir,
não tem como ser corrigido. Então, se houver falta de interesse de agir, não for configurado o interesse de agir, encerra-se e extingue-se o processo imediatamente. Vamos ler aqui só para a gente compreender esse procedimento de ilegitimidade do réu no 338 e 339. O 338 estabelece: alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição para substituição do réu. Ou seja, se o réu alega em sua defesa ilegitimidade passiva, ou seja, sua ilegitimidade, o juiz intima o autor sobre aquela alegativa e dá um prazo de 15 dias para o autor substituir o réu, indicar o que seria o verdadeiro réu. O 339, por sua vez, estabelece: quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação, se obviamente ele deixou de indicar por culpa. A responsabilidade aqui é compreendida como subjetiva. Então, para complementar essa ideia, quando o réu alega ilegitimidade passiva, ou seja, ilegitimidade do réu, é facultado ao autor, no prazo de 15 dias, o autor modificar o réu. O réu também, quando alega, ele já tem que indicar, se ele tiver conhecimento, quem é o legítimo réu para figurar naquele processo. Isso aí substituiu uma antiga intervenção de terceiro que existia no antigo CPC, chamada nomeação à autoria. Esse procedimento era considerado como uma intervenção terceira no antigo CPC. No atual, não há uma intervenção de terceiro mais com esse nome, nomeação à autoria, mas esse procedimento persiste. Então, quando o réu ele entende que ele não é parte legítima, ele tem que comunicar, caso ele saiba, sob pena de responder, pelos danos, pelos prejuízos ali causados, ele deve indicar qual é o réu, a pessoa que ele entende que é o verdadeiro réu, se ele souber dessa informação, obviamente. E, fazendo isso, o autor ele é intimado para promover essa substituição em 15 dias, caso ele concorde. Se ele não concordar, ele pode prosseguir com o processo e o juiz, entendendo realmente que o réu tinha razão, extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de legitimidade passiva do réu. Essa seria a ideia. Continuando, a gente vai falar agora das defesas processuais impróprias ou dilatórias. Lembrando que nós já vimos, através da inépcia da petição inicial, que algumas das situações são de defesas impróprias ou dilatórias, que estariam aqui, e algumas de defesas próprias. Então, a gente já viu isso aí também. Então, retornando aqui para o 337, as contestações impróprias ou dilatórias, ou seja, aquelas que não ensejam a extinção do processo imediatamente, mas sim que são passíveis de saneamento, de correção. O inciso 1º fala: inexistência ou nulidade de citação. Inexistência ou nulidade de citação. O réu ele toma conhecimento do processo quando o processo já está adiantado e ele comparece em juízo somente para alegar a sua nulidade de citação ou que não houve sua citação. Conforme a gente já viu anteriormente, nesse momento é considerado que foi realizada a citação do réu. 2. Incompetência absoluta e relativa. A incompetência absoluta e relativa, quando alegada, ela não extingue automaticamente também o processo. O que ela vai gerar é o envio do processo para o juízo competente. Olha o que é que diz o artigo 340 sobre o tema. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro do domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Então, olha que situação interessante. Imagine que o autor propõe uma ação contrariamente à lei em seu domicílio. O réu ele é citado no seu domicílio, ou seja, em municípios diferentes, em comarcas diferentes, e o réu pode apresentar sua defesa, pode apresentar sua contestação, alegando a incompetência no seu próprio domicílio. Então, é uma possibilidade. Se ele vai alegar a incompetência. Caso realmente a incompetência seja constatada, os autos são remetidos ao juízo competente, ao juízo correto para processar aquela ação, e é isso que vem aí disciplinado no artigo 340.
337, no inciso 3º, fala também, né, antes de discutir o mérito, deve o réu alegar incorreção do valor da causa. O artigo 293 vem falando desse procedimento de incorreção do valor da causa e diz: o réu poderá impugnar em preliminar da contestação o valor atribuído à causa pelo autor sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Ou seja, basta o réu ainda, nessa sua defesa preliminar, se ele entende que o valor da causa está incorreta, ele contestar o valor da causa, e se o juiz concordar com o réu, ele determina que o autor complemente o pagamento das custas. O 337, inciso 6º, estabelece que também deve o réu alegar conexão. O que é conexão? Conexão é um fenômeno processual que ocorre quando você tem dois ou mais processos que entre si têm a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Onde dois ou mais processos que, por exemplo, discutem, né, um fato semelhante ou trazem o mesmo pedido. Citar um exemplo de uma conexão. Imagine o seguinte: duas pessoas foram vítimas de um acidente de carro, um acidente automobilístico. Então, um motorista ele acaba provocando um acidente em que ele causa lesões para duas pessoas distintas. Estas pessoas, pelo mesmo fato, qual foi o fato? Foi um acidente de veículo, ingressam com ações contra o motorista, contra aquele motorista que provocou o acidente. São ações que têm a mesma causa de pedir, ou seja, são ações que versam sobre o mesmo fato. Mas aí você percebe que são partes distintas. Numa ação tem a vítima A e o motorista réu, na outra ação tem uma vítima B e o mesmo motorista réu. E os pedidos são diferentes. A vítima A pede uma indenização pelos danos que sofreu, a vítima B pede uma indenização de outro valor, de outra natureza, pelos danos que respectivamente sofreu. Então, apesar de serem pedidos semelhantes, indenização, mas são pedidos distintos, já que vai beneficiar pessoas distintas em relação a danos distintos. Mas há uma mesma causa de pedir. Quando se verifica uma conexão, o que é que a lei determina? A lei determina que pode o juiz, em virtude da conexão, determinar a reunião dos processos para evitar decisões contraditórias. Então, se o juiz percebe que corre o risco de haver decisões contraditórias pelo Poder Judiciário, e com isso, de certa forma, reduzir a segurança jurídica das relações, o juiz ele pode determinar a reunião dos processos para julgamento em conjunto. Então, o processo mais recente ele é enviado para ser julgado em conjunto com o processo mais antigo, que corre em outro juízo. Isso é conexão. A conexão, se o réu alegar conexão, por exemplo, nesse caso, o réu ele é processado pelas duas partes e ele resolve, no segundo processo, alegar conexão e pedir para que os processos sejam unidos para julgamento em conjunto. Há uma mudança na competência do juízo inicialmente determinado, competente, e o que deve haver nesse caso é apenas uma remessa do processo ao juízo conexo. É isso que vai acontecer na conexão. Não vai extinguir o processo mais recente, não faz sentido, apenas ele será enviado para julgamento em conjunto com o processo mais antigo. Inciso 9 diz: também deve o réu alegar incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. O réu é incapaz, o réu está incapaz. Ele vai alegar para que haja a devida forma de representação. Olha, tem um defeito de representação, o advogado está sem procuração. Ou falta de autorização também quando for necessário, como, por exemplo, alguém casado que vai ingressar com uma ação para discutir direito imobiliário, mas ele não tem a outorga conjugal. Então, tudo isso é matéria que o réu deve alegar antes de discutir o mérito, como uma defesa preliminar, nesse caso imprópria, porque a alegativa de qualquer um desses fatos só faz com que o juiz determine, intime o autor para ele corrigir e sanar aquele vício. 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Por vezes, a lei pode exigir que haja alguma prestação, que haja um oferecimento de uma caução preliminarmente, e se não houve, pode ser alegado também para que haja a correção do vício. E 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade à justiça, assim como pode questionar o valor da causa, pode questionar quando o juiz autoriza, quando o juiz defere a gratuidade da justiça, mas que o réu entende que não se aplicava àquele caso.
Por fim, ainda é importante a gente falar do artigo 337, no seu parágrafo 5º, ainda sobre o tema de defesas preliminares, que diz o seguinte: excetuadas as convenções de arbitragem e incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Todas essas matérias que estão aí versadas no artigo 337, exceto convenção de arbitragem, exceto incompetência relativa, o juiz ele pode conhecer de ofício, porque são vícios que são graves para o processo, são vícios que vão contaminar o processo. São matérias que a gente chama de ordem pública, que que diz respeito, que é de interesse da jurisdição do Estado e que, por isso, a princípio, deve o réu alegá-las. Se o réu não alegá-las, o juiz, de qualquer forma, pode conhecer de ofício. Só um detalhe aqui que tem que ser ressaltado é que quando o réu não realiza de forma equivocada a alegação dessas matérias e o juiz reconhece de ofício, posteriormente, ao longo do processo, o réu ele será responsabilizado pelas custas devidas pela demora do processo, por não ter percebido aquilo no momento adequado. Por isso que o réu ele deve sempre alegar essas defesas processuais sempre que visualizado. Ainda sobre o conteúdo da contestação, temos que falar das defesas de mérito, né? Após a parte preliminar da contestação, onde são realizadas as defesas processuais, as defesas preliminares, o próximo tópico da defesa da contestação do réu deve ser a elaboração das defesas de mérito. E o que são defesas de mérito? Quando ele ataca o próprio litígio, o direito material, os fatos que são trazidos pelo autor. A defesa de mérito ela é norteada pelo chamado ônus da impugnação específica. Significa dizer o quê? Enquanto que o princípio da eventualidade significa que todos os conteúdos devem ser alegados pelo réu em seu favor, o ônus da impugnação específica determina que todos os fatos, todos os argumentos alegados pelo autor devem ser imediatamente rebatidos. Aquilo que o réu não impugnar de forma específica, aquilo que o réu não rebater de forma específica, via de regra, pode ser entendida como não contestada ou como aceita. Olha o que diz o 341 do CPC. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras não impugnadas, salvo se, ou seja, via de regra, ele tem que rebater todos os fatos, argumentos trazidos pelo autor. Se ele não rebater cada fato, cada argumento, presume-se que ele aceitou, salvo se 1. Não for admissível ao seu respeito a confissão. É uma matéria que não se admite a confissão, em que, pelo direito, não tem como se admitir a confissão, como, por exemplo, questões que envolvem direitos indisponíveis. 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Então, você imagina, por exemplo, uma ação que quer discutir uma revisão de um contrato e a ação não vem acompanhada do documento essencial que seria o contrato. Uma ação que quer promover um divórcio e a ação não é acompanhada da certidão de casamento. Terceiro, estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Olha, apesar dele não ter falado especificamente daquele fato, mas em sua defesa, indiretamente ele acaba, de maneira clara, ele acaba se referindo àquilo, ou seja, indiretamente não teria como ele ter aceitado aquilo no contraditório em geral de sua defesa. Mas, via de regra, pelo ônus da impugnação específica, todos os fatos alegados na petição inicial devem ser expressamente rebatidos pelo réu, sob pena de ter sido aceito. E, por fim, 341, parágrafo único, porém, traz um instituto chamado da defesa por negativa geral. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Então, 3 situações em que o indivíduo ele
ele acaba recebendo uma defesa chamada defesa por negativa geral. Deixa eu dar um exemplo. O indivíduo ele está sendo patrocinado pela Defensoria Pública, a Defensoria Pública faz essa impugnação por negativa geral. O que seria impugnação por negativa geral? O réu nega todos os fatos alegados pelo autor, só isso. Isso não tem validade via de regra, isso não tem validade porque a gente tem que impugnar especificamente. Olha, tal fato não aconteceu assim, por isso, por isso, por isso, tal direito que ele alega ter não tem por isso, por isso, por isso. Mas se for uma defesa feita por defensor público, pode, a negativa geral. Se for uma defesa feita por advogado dativo, o que é o advogado dativo? É aquele advogado nomeado pelo juiz para a realização daquele ato, quando, por exemplo, não tem defensoria pública. Então, um advogado particular é nomeado para fazer aquela defesa, porque naquele momento não tem defensoria pública, ou naquele local não tem, ele faz a defesa por negativa geral. E, por fim, o curador especial. Exemplo que a gente falou do réu que é citado por edital. O réu, quando ele é citado por edital e ele não apresenta sua contestação, o juiz nomeia um defensor, um curador especial para fazer aquela sua defesa por negativa geral. E esse curador especial vai ser a própria Defensoria Pública que vai fazer essa função. Então, nessas hipóteses, é admissível a negativa geral, a defesa por negativa geral, só nessas hipóteses. Nas demais, tem que ser feita a impugnação específica de todos os fatos alegados pelo autor. Ainda é importante a gente fazer a distinção ou a divisão da contestação de mérito, da defesa de mérito, em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. O que é a defesa de mérito direta? A defesa de mérito direta é quando o réu ele nega os fatos, ele nega o acontecimento dos fatos. Então imagine que o autor entra com ação indenizatória por um acidente de carro e o réu alega que não houve o acidente ou que ele não foi o responsável pelo acidente. Isso é uma defesa de mérito direta. O que é uma defesa de mérito indireta? É quando o réu ele não nega a ocorrência dos fatos. De fato, esses fatos que você narra na sua petição inicial aconteceram. Porém, eu não sou responsável por isso, por isso, por isso. Ou seja, ele traz alegações, ele traz fatos que modificam, que extinguem ou que impedem o direito do autor. Olha, autor, de fato, houve um contrato entre a gente, de fato eu não cumpri com o contrato. Porém, aconteceu a prescrição. Então você não pode, você não tem mais o direito a fazer a cobrança, se extinguiu o seu direito de fazer a cobrança, houve a prescrição. Então, ele não nega a ocorrência do fato que o autor traz naquela discussão. Então, realmente aconteceu o fato, a história foi essa. Porém, apesar da história ser essa, você não tem o direito que alega por isso, por isso, por isso. Isso é uma defesa de mérito indireta. A defesa de mérito direta, o indivíduo nega a ocorrência dos fatos. Ele contesta a própria existência dos fatos. Na indireta, ele não contesta a existência dos fatos, parte da aceitação de que os fatos ocorreram, mas ele traz algum fator, algum elemento que modifica, que extingue ou que impede o exercício do direito alegado pelo autor. Então, com isso, a gente encerra o conteúdo contestação, resposta do réu contestação. Em breve a gente retoma com revelia e reconvenção. Ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.